Então, eu quero apresentar a Tânia. Tânia, seja bem-vinda, né? A Tânia Bueno, a expertise dela, a especialidade dela é RH, e hoje ela vai estar fazendo esse bate-papo, né? Como eu falei, toda sexta-feira às 8 horas, nós temos esse bate-papo com um especialista. E a Tânia vai falar sobre estruturação do RH para profissionalização. E eu considero também que as pessoas, né, dentro da organização é um dos fatores principais para o sucesso da organização. Então, a Tânia vai estar falando aí sobre estruturar essa parte do RH e profissionalizar a sua equipe. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, um ótimo dia e uma ótima palestra para você. Então, Tânia, seja bem-vinda mais uma vez. O APL agradece a sua participação e sucesso aí. Obrigada, Sidney. Bom dia a todos. Que legal esse bate-papo que tem, né, brilhantado aí todas as sextas. Muito gostoso esse bate-papo e a gente espera que com isso a gente ajude as empresas também. Bom, hoje eu vou aqui compartilhar aqui uma apresentação para ajudar aqui no que eu vou falar. Deixa eu compartilhar aqui para ficar mais fácil. Tudo certo aí? Dá para ver? Beleza. Então, o tema que eu trouxe hoje é assim, né? Estruturar RH apoia a empresa a se profissionalizar. Eu tenho, assim, uma experiência grande na área de RH como gestora e também como mentora, consultora dos profissionais de RH. E na minha experiência, eu percebo que quando eu entro nas empresas, né, para ajudar a estruturar o RH, eu percebi quanto o RH, quando começa a ficar mais estruturado, mais organizado, mais estratégico, o quanto ele ajuda a empresa também a se profissionalizar. Ajuda as pessoas, os líderes, as outras áreas a também ter uma profissionalização. Então, eu acredito nisso, eu percebi isso, então eu trouxe nesse bate-papo essa ideia e quero explicar assim, por que eu penso assim, né? Então, quando eu vou até as empresas, né, o que eu ouço dos profissionais de RH, né? O que a gente ouve muito nas empresas? Então, eles falam muito isso, né? Olha, eu faço muito trabalho operacional aqui. Nossa! Então, profissional de RH queixa disso daí, né? Outra queixa que eles têm, os diretores não têm ideia como é complexo, né? Como o meu trabalho é complicado. Diretores, chefes, não têm ideia. Outra coisa que eles falam muito. Aí, assim, aquela surpresa. Nossa, de repente, do nada, eu tenho que contratar 10 pessoas. Então, e essa aqui também, não consigo convencer meu chefe da necessidade desse projeto. Então, quando eu entro na empresa, né, todas as empresas que eu atuei, mesmo como gerente, eu sentia essas reclamações, esses desafios do profissional de RH. E aí, o que acontece? Quando eu entro lá e vejo, vamos ver o que está acontecendo. Então, aí é que eu vejo que os processos são pouco definidos. Então, todos os processos de RH é feito meio na reação. Ao invés do profissional ter uma atitude ativa, estratégica, pensando no que vai fazer para atingir tal objetivo, eles atuam mais assim reativamente, né? Sob demanda. Tem que contratar, tem que demitir, tem que admitir, tem que fazer treinamento. Eles vão Então, é isso que eu observei na maioria das empresas.
Outro ponto assim que eu observo bastante interessante é assim um relacionamento com os gestores meio distante. Então, assim, o meu relacionamento com o RH é só quando o gestor me procura. E, ao contrário, esse relacionamento tem que ser muito... o gestor tem que andar de braço dado com o RH. O gestor ele pode fazer com que os projetos de RH, as práticas de RH sejam um sucesso, como ele pode fazer que seja um fracasso, porque é ele que vai pôr em prática as práticas de RH. Né? Então, há um engano aí nessa parte dos profissionais, dos gestores de RH. Então, isso eu observo também. E é pouco posicionamento da área do RH. Então, assim, dentro dessa questão mais reativa, eles se posicionam um pouco na empresa, né? Mas há um motivo para isso, né? E é por isso que eu estimulo muito a estruturar as áreas de RH. E para, assim, dar um exemplo disso que eu estou falando, estruturar de uma forma estratégica, certo? Eu trouxe um item aqui para o nosso bate-papo, que é um dos grandes desafios, né, das empresas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui eu só queria mostrar esse círculo virtuoso aqui, né? Então, o sucesso do RH, ele depende de envolver todos na organização, principalmente os líderes. Ao envolver todos na organização, eles geram o sucesso de RH. Olha, esse é um círculo virtuoso que eu observo quando eu faço as mentorias, que isso acontece pouco, esse envolvimento das pessoas, dos líderes nas práticas. Então, o que acontece, na verdade, é que estruturar os processos de RH traz a profissionalização da empresa, porque quando eu organizo o RH de forma estratégica, então, aquela atuação da empresa amadora se transforma em algo bem mais profissional, da organização inteira. Então, eu tenho falado muito sobre isso nas palestras, nos treinamentos que eu faço, e mentorias, porque eu observei isso. Então, o profissional de RH fica focado no RH, né? Eu preciso melhorar o RH para o RH. E, na verdade, ele impacta a empresa inteira. Então, e como eu disse, eu trouxe aqui um exemplo que na seleção de pessoas. Olha como um dos itens, né, um dos grandes desafios da organização é trazer a pessoa certa. E olha que eu disse organização e não o desafio do RH, porque é um desafio conjunto, não é só de RH. Então, é uma coisa que eu assim, bato nessa tecla, o RH não trabalha sozinho. E ele não deve trabalhar sozinho. Então, vamos pegar aqui seleção de pessoas, né? Então, o que acontece quando eu chego... Vamos ver como que é a seleção da empresa. Então, o que acontece quando o RH não atua estrategicamente? Então, existe uma vaga, o gestor está precisando lá de um analista financeiro, ele demanda para o RH, certo? O RH, então, vai para a sala dele, fica atrás do computador. Ele divulga a vaga, ele contata os conhecidos, pode até contratar uma empresa para trabalhar a vaga. Mas, quando ele trabalha nesse processo fechado com ele mesmo, sem usar de estratégia, então duas coisas acontecem. Uma é ele ter sorte de encontrar uma pessoa legal, assim, legal no sentido de ter aderência à cultura da empresa, ao perfil que o gestor quer. E a outra é esse candidato ser reprovado e aí começar o processo todo de novo. Que é, assim, uma dor enorme do profissional de RH, do gestor, que tem que começar todo um processo de novo, porque ele é trabalhoso.
estratégico ou não, ele é trabalhoso. Então, olha como muda, né, a questão do trabalho que você faz estrategicamente e que impacta na organização. Eu vou passar por todo o processo aqui rapidamente, dando uma ideia como muda. Então, quando o profissional recebe uma vaga, a primeira coisa que ele precisa entender é qual é o perfil da empresa, qual é o perfil ideal para aquela empresa e qual o perfil que o gestor precisa. Ele precisa fazer essas duas análises. Então, ao invés de sair correndo, antes parar, pensar que perfil a minha empresa. Claro que quem está na empresa sabe, entende, quem está trabalhando na empresa entende, observa o perfil da empresa. Então, mas aqui eu tenho algumas dicas para dar para isso. Então, saber o perfil da empresa. Um dos locais que o profissional pode perceber o perfil da empresa é a missão da empresa. Eu vou trazer duas missões aqui, de duas empresas, são reais essas empresas, são 2 restaurantes. Uma empresa tem como missão trabalhar para ser o restaurante preferido. A outra é cuidar das pessoas porque elas são especiais. Aqui, a missão da organização já dá uma ideia do perfil geral. A primeira empresa, para trabalhar para ser o restaurante preferido, ele precisa de pessoas que gostem de processos, de regras, que busca excelência, que ouve cliente. Por quê? Porque para eu ser o restaurante preferido, eu preciso atender a todos os tipos de clientes. Então, eu tenho que ter processo. Então, veja bem, para contratar pessoas para essa empresa, eu preciso de pessoas com esse perfil, mais voltada para esse perfil. Já a segunda empresa, cuidar das pessoas porque elas são especiais, já é um perfil um pouco diferente. Por quê? Porque eu preciso de pessoas que tenham um olhar para a gente, que goste de gente, mais para o atendimento, mais para o encantamento. Pessoas... essa empresa também vai precisar de processos, mas a missão dela é cuidar das pessoas. Então, uma dica sempre que eu dou para os profissionais, qual é o perfil ideal? Olha para a missão, que ela diz muito sobre o perfil ideal. Além disso, ele pode consolidar essa conclusão fazendo um bate-papo com os líderes e consolidando o que ele está pensando sobre a missão, sobre o perfil do profissional geral, tá certo? Outro local é o site. Como é que o site se apresenta para o mercado? Então, assim, olha essa empresa aqui. Entrando no site dessa empresa, que é uma empresa de consórcios, ela é toda organizadinha, tem cores suaves, levinhas, isso diz muito, olha o que a empresa quer passar para o mercado. Essa outra já é dinâmica, uma empresa de construção de site, então a empresa de sites quer pessoas mais criativas, né, mais antenadas, atualizadas. À esquerda, talvez, com pessoas mais centradas, concentradas. Então, na missão e no site dá para obter muitos dados da organização sobre o perfil ideal dessa pessoa. E se eu não buscar o perfil ideal para a empresa, eu posso vou cometer erros de contratação, né? Eu já vi isso muito em empresas, né? A pessoa de RH e o gestor gostam muito da pessoa, mas a empresa precisa de gente arrojada, atualizada, e a pessoa é centradazinha, não tem nada de errado com ela, mas ela não vai acompanhar, não vai durar na empresa, tá? Bom, ela sabe o perfil ideal para a empresa?
não é o bastante. Ela precisa saber o perfil do que o gestor precisa. Gente, isso é fundamental. Olha aí a aproximação do RH com o gestor, né? Porque assim, nós temos o perfil ideal, geral, para a empresa. Mas o que o gestor precisa naquele momento? Existe a descrição de cargo que fala sobre as características do cargo, certo? Mas o gestor pode precisar, naquele momento, de uma pessoa de algumas características específicas para o momento e para a equipe. Então, o que é que o RH tem que fazer? Sentar com o gestor e fazer algumas perguntas para ele, simples, rápida, mas que vai trazer muitos subsídios para que encontre essa pessoa certa. Então, por exemplo, ele quer mulher ou homem? Eu não vou, o RH não vai colocar isso no anúncio, mas ele vai ter esse conhecimento. E por que ele quer mulher ou homem? É uma situação que ele tem a oportunidade de entender melhor esse gestor. Ele pode ter muito homem na área e quer ter mais mulher para ter equilíbrio ou vice-versa. Ou tem alguma característica naquele gênero que ele busca que ele precisa. Então, ele precisa entender isso, como é que ele... Então, assim, não dá para sair atrás de uma pessoa se o RH não sabe esses detalhes. Outra coisa é uma característica específica. Olha, o gestor pode dizer, olha, eu preciso de alguém que saiba falar para uma plateia, porque essa função, nesse momento, eu preciso de alguém que vai treinar pessoas, tem que ser desinibido. Como que a área de RH sabe isso se não conversa com o gestor? E aí entra naquele círculo lá que pode não dar certo a contratação, né? Idade também é uma pergunta. Ele pode ter pessoas muito sêniores e querer trazer pessoas mais jovens, ou vice-versa. E aí, por que, né? Por que você acha que essa idade vai trazer algum benefício para você? Uma oportunidade de conhecer melhor o gestor e a necessidade da área. Outra pergunta bem poderosa é quais empresas você gostaria que essa pessoa tenha trabalhado? Isso é muito interessante. Eu quero que... Olha, se essa pessoa trabalhou naquela empresa, vai ser ótimo. Por quê? Né? Por que aquela empresa te chama essa atenção? O que tem lá naquela empresa que é bom para você? Então, esse é o primeiro ponto, né, para você conseguir fazer um processo seletivo. Mas olha como isso impacta. Você está fazendo o gestor pensar, né? Você está se aproximando do gestor, você está entendendo. Veja como o RH ele faz uma atuação mais estratégica e não reativa. Bom, a outra questão é valorizar a forma de busca. Então, o que eu observo quando eu vou nas empresas? Né? Vem a vaga, sai buscando sem ter assim uma análise onde eu vou buscar. Então, o que eu sugiro? Primeiro, anúncio, né? Olha, o anúncio faz uma diferença grande. E não precisa contratar uma empresa de marketing para isso. Hoje a gente tem ferramentas como o Canva, por exemplo, muito fácil de se usar. Se tiver recursos, contrata alguém de marketing ou a própria área de marketing da empresa pode fazer. Isso é indiferente. Mas olha, eu vou mostrar aqui 2 anúncios para vocês verem a diferença e como isso impacta aí no mercado, né? Olha esse anúncio. Esse anúncio é de uma escritório de advocacia, né? Gaia Silva Gaed. Então, olha só como ele tem. Se entrar no site, você vai ver que as cores do site são essas. Tem essa fonte, tem esse tipo de imagem lá. E olha como ele traz, né, o que é a característica do escritório. E olha como ele é estruturado, como é mesmo o perfil de um escritório. Então, eu sou um candidato, eu vou, puxa, olha aqui,
que anúncio interessante, que anúncio bem feito. Então, se eu quero atrair talentos, os talentos vão atrás de lugares também organizados. Agora, olha esse outro anúncio. Contrata-se diretor ou diretor de arte com experiência e humor. São anúncios reais esses, gente. Então, assim, olha assim, pessoas que são bem-humoradas, essa empresa da direita, o que ela busca? É um escritório de arte aqui. Ela busca inovação, criatividade. Então, o anúncio vai chamar essas pessoas. Então, assim, valorizar a forma de busca passa por você fazer um anúncio que atraia os profissionais que você precisa. Então, assim, muito dificilmente uma pessoa que tem um perfil mais assim, mais centrado, que não tem a habilidade de criatividade, vai se candidatar ao segundo anúncio. E que bom, né? Que bom para a empresa que ele não se candidata, porque ele não quer isso, né? E é a mesma coisa alguém que está nessa área, ou um advogado mais criativo não vai se candidatar, talvez, no primeiro anúncio. Então, valorizar a forma de busca é importante, passando pelo anúncio. A outra questão é onde eu vou buscar? E aí eu sugiro sempre algumas análises. Comunicação interna, muito, muito, muito importante você colocar, a RH colocar as vagas. Então, quando eu vou nas empresas e procuro entender o processo, eu percebo que usam um pouco esse meio. E olha como é estratégico isso. Primeiro que você informa a empresa que você está contratando. Então, isso traz uma motivação maior. Poxa, a minha empresa não está demitindo, ela está contratando, olha que beleza. Segundo, que você está passando uma mensagem. Funcionário, colaborador, eu confio na sua indicação, né? Então, por favor, indique pessoas. Então, às vezes a empresa não tem uma comunicação interna estruturada, faça um quadro, coloque lá no refeitório e coloque as vagas lá. Outro lugar, grupos de profissionais. Todo gestor de RH ou profissional de RH participa de algum grupo profissional. Mas qual grupo? Qual grupo vai me trazer, vai poder indicar pessoas para mim? Eu tenho que pensar, ao invés de sair dando tiros assim, sem uma análise. Outro lugar, contatos pessoais. Claro, pode ser contatos pessoais que conheçam muita gente. Não é qualquer contato pessoal, mas tem alguns que eu vou fazer uma lista aqui, que toda vez que eu tiver uma vaga, essas pessoas vão poder me ajudar. Uma outra questão que eu vejo que os profissionais não utilizam é assim, às vezes a empresa está com algum parceiro fazendo auditoria, ajudando a área comercial, e esses parceiros conhecem muita gente, e pode ser muita gente qualificada. E não, você tendo um anúncio bacana, que você possa encaminhar para esses parceiros, eles podem ser uma fonte riquíssima. E olha como você estrategicamente está envolvendo o mercado a conhecer a sua organização. Você tem um anúncio poderoso, né? Um anúncio que tem a ver, que tem identidade com a empresa, e você está divulgando a empresa. E sem as redes sociais, não precisa nem falar, né? Hoje, Face, LinkedIn, Instagram, abrange muita gente, isso não precisa nem falar. E sites de divulgação, tem sites de divulgação pagos, gratuitos, mas assim, o que eu recomendo? Fazer uma lista disso tudo aqui, quais grupos, quais contatos, quais parceiros. Então, eu analiso, eu fiz o anúncio, analiso, e aí sim, estrategicamente, eu vou trabalhar a vaga. Outra questão é obter informações que complementam, né? Esse é o processo seletivo. Mas
outra coisa que eu vejo nos profissionais é se ater na entrevista. E isso é um erro dos profissionais, né? Um engano se ater em entrevista. E muitos pensam que tem um custo muito alto buscar testes, e não é bem assim. Então, o que eu recomendo, né? Para a complementação da análise, né? O teste é um deles. Então, você pode, se a empresa tem recurso, o RH tem recurso, contratar, pagar, comprar testes de perfil. Maravilha. Mas não precisa, se a empresa não tem muitos recursos para isso, não tem um orçamento, né? Há formas, outras formas. Uma é o teste técnico, que o RH, junto com o gestor, combina. Outra aproximação do RH com o gestor. Olha só, gestor, nós vamos contratar uma analista financeira. Vamos preparar um teste para ela responder umas questões, ou dar uma planilha para ela, contas a pagar, a receber, como é que ela faz o teste técnico em todas as funções que é possível fazer isso. E o gestor é responsável por isso, porque é ele que vai analisar essa parte mais técnica. E outro que eu indico muito é pedir para fazer uma redação. Pode ser uma coisa assim simples, mas a redação fala muito. Não precisa ser um analista de letra ou um psicólogo, não é isso, mas a redação traz muita informação sobre um raciocínio lógico, quais os valores da pessoa, né? O tema pode ser livre, como pode ser o que você quer do futuro, como é que você conta um dia que foi importante na sua vida. E esse tema de redação também é organizado e idealizado junto ao gestor. Então, veja, toda isso que eu estou dizendo é uma atuação mais estratégica do RH, né? Porque eu tenho um teste técnico, eu tenho uma redação para analisar, tudo isso compõe para eu ter mais segurança e não sair acertando, errando, acertando, errando, acertando, errando, né? E, para finalizar, conscientizar o gestor que ele é coparticipante do acerto da escolha. Então, assim, eu vejo muitas empresas onde tem esse RH mais reativo, que assim, os gestores falam, seleção é um assunto de RH. Né? O gestor vem e faz, RH, olha, preciso de alguém, tá? Um analista de finanças, e sai. E não é bem assim, não é nada assim, né? Então, ele precisa entender o papel fundamental que ele tem. No mínimo é 50% do sucesso ou insucesso, né? O olhar dele vai ser mais técnico, né? O RH, ele vai olhar a questão mais comportamental. É claro que ele vai trazer e buscar pessoas que tenham a experiência que o gestor precisa, mas a avaliação técnica é do gestor. Então, se tiver insucesso na contratação, tanto o gestor como o RH tem que sentar e ver o que aconteceu de errado, não só o RH. Então, o gestor precisa entender, porque ele vai atuar de forma mais, mais assertiva quando fizer a entrevista, né? Então, a decisão final, então, o gestor fez as entrevistas, avaliou tecnicamente, é uma conversa entre gestor de RH, entre o profissional de RH e gestor. Não dá para o gestor ligar para o RH e falar, olha, eu fiquei entre o Pedro e o Paulo, eu quero o Pedro, tá? E o assunto acabou. É aí que é a grande diferença quando a gente fala de um RH estratégico, porque o RH tem que falar, você quer o Pedro? Vamos ver por quê? Sentar com o gestor e entender, eu tenho até uma forma, tenho até um formulário para fazer isso, para essa conversa fluir. Porque muitas vezes o que acontece,
o candidato escolhido para o gestor não é bem o que o RH entende que poderia dar certo. Então, o RH tem que dizer, tudo bem, você escolheu o Pedro, mas você sabe que o Pedro tem essas carências. Por exemplo, ele não é muito forte no trabalho em equipe, que você observou. Então, você sabe que você vai ter que treiná-lo. Então, essa conversa, esse posicionamento do RH vem de um trabalho mais estratégico, né? Porque, na verdade, a decisão final num processo seletivo é sempre do gestor, mas cabe ao profissional de RH orientá-lo, dar a luz assim para ele, olha, veja o que você precisa desenvolver nessa pessoa que você escolheu. Então, todo esse processo mais estruturado, mais estratégico, traz consequências positivas de profissionalização da empresa. Por quê? Veja o impacto. Você educa o líder para o processo, né? Líder, você também é responsável por trazer a melhor pessoa. Tem que fazer uma análise legal, boa, tecnicamente, da pessoa, junto com o que eu estou te apresentando de pessoal, de mais comportamental. Então, você já coloca o líder sabendo desse papel dele, né? Um processo estruturado, estratégico, faz você se aproximar desse líder. Olha quantas conversas você teve com ele, olha quanta oportunidade de você conhecer a área, o líder, e ele vai te olhar de outra forma, né? Ele vai olhar o RH de outra forma. Opa, o RH leva a sério esse trabalho. É uma coisa que ele sai fazendo e a sorte vai gerar, vai gerenciar esse processo. Não, é o trabalho focado do profissional. Você pensa, né, o RH acaba pensando no perfil ideal para a empresa, certo? E isso é uma análise que vai trazer subsídios para todos os outros assuntos de RH. Então, isso ajuda o RH a agir de forma mais estratégica, porque ele vai falar, não, esse perfil não funciona nessa empresa, ou pode trazer problemas para essa empresa, ou ele não vai durar nessa empresa. Por isso, por isso, por isso. Outra coisa é assim, com todo esse processo, olha quanto o RH impactou no mercado. Ele fez um anúncio interessante, atrativo e que tem aderência à empresa. Ele se comunicou e contatou com pessoas estratégias do seu relacionamento, né? E com isso tudo ele se posiciona melhor, de forma muito mais profissional, menos amadora, mais confiante, né? Então, esse é o impacto, olha quanto impacto isso gera de forma estratégica. E com isso você está profissionalizando a empresa, né? Porque, claro que não para aí, né? Quando você estrutura, eu só falei de um pedacinho que é o processo de seleção. Mas aí você seleciona, você traz a pessoa entra. Como que vai ser essa integração? Essa integração é um tema que envolve muita organização e ajuda as pessoas a atuarem. A avaliação de desempenho é outro processo que ajuda a organização a ser mais profissional. Então, por isso que eu sempre digo, aqui finalizando aí o que eu tinha para falar, como o RH estruturado não é uma questão de melhorar o RH, mas ele profissionaliza realmente toda a organização. Então, é isso que eu queria falar com vocês. E, assim, para ajudar, né, queria aqui lembrar que eu fiz para ajudar todo o RH, eu fiz um programa de um treinamento, né? Queria falar um pouquinho, não sei se alguém tem alguma pergunta antes de eu falar isso. Posso fazer uma pergunta, Tânia? Claro.
Então, dentro disso daí, eu sei que você vai falar da tua... Depois eu falo. Isso. Então, se você quiser, se quiser talvez tirar o compartilhamento agora, depois você volta a ele. Se Tá tem bom. mais pergunta. Deixa eu... Eu acho que é algo assim bastante na realidade serve até para você fazer uma outra palestra, né? Depois. Tem alguns assuntos para falar. O que eu vou perguntar para você, acho que dá até para fazer uma palestra depois. Tá, a gente sabe numa contratação, né, que, como você colocou, né, o anúncio ele é fundamental, né, como você buscar esse profissional no mercado, né. Segundo é a triagem, né, também que você colocou, né, uma triagem interna que você tem que fazer ela muito bem feita para você trazer aquele profissional de acordo com o que você tem a necessidade de. E você colocou lá com relação ao RH, o próprio gestor, né, esse alinhamento de expectativa, né, que eu acho que deve ser feita junto com o próximo, o colaborador que está entrando também, né, sentar com ele e dizer o que a empresa precisa, alinhar essa conversa toda, né. Mas eu vou colocar de uma experiência própria minha. Eu entrei numa multinacional, que eu tinha muita vontade de entrar nela, e foi interessante. Passei por tudo isso, né? Passei por toda essa triagem. Aí entrei na empresa, feliz da vida, isso numa segunda-feira. Cheguei na empresa, o líder, né, o gerente, né, me levou no setor, né? Era a área técnica na época. Levou no setor, me apresentou para todo mundo, tá? O pessoal tomando um café lá, apresentou e o pessoal me deu boas-vindas. Ele saiu. Quando ele saiu, as pessoas, tipo assim, cada um, eles olharam para um lado, olharam para o outro lado, viram que não tinha mais nenhum chefe e falaram assim, olha, você não trabalha muito aqui não, porque eles exigem demais. Cuidado com o que você faz aqui. Quer dizer, ele tipo assim, a empresa, cuidado com a empresa. O negócio aqui não funciona desse jeito. E tem casos que às vezes até, olha, a empresa está mal das pernas, né? Nossa, cuidado com o chefe tal, cuidado com o setor tal, não sei o quê, não fique fazendo hora extra, senão você vai se lascar. Isso falaram para mim. Então, quer dizer, você fez todo um trabalho. Você fez todo um trabalho, aí chega ali um colaborador, ele olha para um lado, olha para o outro lado, você está ferrado de entrar nessa empresa aqui. Como resolve um problema desse? Olha, Reinaldo, esse afastamento do RH com as áreas, é o que eu percebo muito. O RH fica ali atrás do computador, dentro da salinha dele. Ele tem que saber o que está acontecendo na organização. Não dá para ele saber sem estar junto com o líder e com as pessoas. Então, quando você trabalha os recursos humanos estrategicamente, você tem mecanismo, o que você quer, na verdade? O que o RH quer, o que a empresa quer? Um ambiente agradável de trabalhar, desafios, que você consiga pagar um salário justo, né? Tudo isso que a gente quer. A gente quer uma empresa próspera. Então, existem vários mecanismos. Então, esse exemplo que você está falando é um exemplo típico de um RH longe, que talvez não faça uma avaliação de clima periódico para entender o que está acontecendo na empresa, né? Que não faça treinamentos, que não engaje as pessoas nos processos, né? Por exemplo, quando eu faço esse trabalho, quando a gente termina de estruturar, a gente chama todos os líderes e faz uma capacitação a eles, como que faz, o que são essas práticas de RH? Eles sempre são os co-participantes desse trabalho, porque se eles não entenderem o quanto, de forma positiva, isso impacta nas pessoas, o quanto o papel deles é importante para entender e ouvir as pessoas e por que essas pessoas acham isso que falou para você, isso não dá resultado nenhum. Então, primeiro assim, a atuação do líder é muito importante. Se esse pessoal, essas pessoas, né, que falam assim, desse jeito para você, e elas não são observadas como pessoas que talvez não devessem estar na empresa, é porque o líder não está próximo, o RH não está próximo dessas pessoas, das pessoas em geral. Porque, assim,
Quando você faz esses processos, você valoriza o comportamento ideal, a competência ideal, valoriza as pessoas que fazem a diferença na organização. Olha, eu vou te falar que quando a gente faz esse processo, pessoas que não são adequadas saem. Incrível como isso acontece. Aqui eu não fico mais. Sabe? Essas pessoas inadequadas saem. E se elas não saírem, a empresa tem que eliminá-las. Mas como que eu sei que as pessoas são assim? Eu preciso estar próximo. Eu preciso entender o processo que elas estão atuando. E a gente sabe, Reinaldo, o que acontece é que muitas vezes são pessoas que são prejudiciais à empresa, mas tecnicamente atendem a empresa. Que é um erro, e o RH tem que falar para o gestor que isso é um erro. A pessoa, o profissional, não é só técnico. Ele é técnico, tem que ser engajador, ele tem que estar aderente à cultura da empresa, ele tem que entender a empresa, porque se ele não gosta da empresa, ele tem que ir embora. Não gosto dessa empresa. A empresa só dá coisa... Então, o que você está fazendo aqui? Mas isso precisa ter mecanismos, deixar claro. Então, de novo, um RH lá que fica atrás do computador, que não tem esse envolvimento com as pessoas, ele não vai ter atuação, não vai descobrir nem que tem essas pessoas, entende? Não sei se eu respondi a essa pergunta. Respondeu sim, acho que é. Diga lá, Barreto, seu som está mudo. Som, Barreto. Lá embaixo. Oi. Agora sim, agora foi. Ô, Só... Tânia, deixa eu fazer uma pergunta. A tecnologia hoje, ela está impactando tanto uma multinacional como uma pequena empresa familiar. Esse processo estruturado, porque a tecnologia, na verdade, ela é um meio. Uhum. Por mais que você tenha tecnologia, você vai precisar de gente capacitada, treinada, motivada, engajada, com potencial de trabalhar em equipe, de entregar bons resultados. Esse processo estruturado, ele ajuda, na hora da contratação, a empresa... como é que você faz isso para a empresa enxergar que a pessoa consegue entregar? Hoje ela é a pessoa ideal para trabalhar, por exemplo, nos próximos 3 meses, de acordo com a estratégia da empresa, próximos 6 meses. Como é que você consegue preparar, junto com o RH, para contratar alguém que ele vai entregar resultado hoje, mas de acordo com o projeto da empresa, com a estratégia da empresa, a empresa vai mudar a estratégia dela, vai precisar de alguém mais capacitado. Como é que você trabalha o RH para contratar alguém que pode entregar resultado hoje e tem potencial de entregar resultado no futuro? Isso. Então, isso tudo passa pelo perfil, né? E qual é o perfil que nós estamos buscando, né? Então, eu preciso de pessoas assim, que se atualizem, que gostem de estudar, que precisam... Que não ficam esperando a empresa pagar um treinamento, é isso que eu preciso? Então, eu tenho que contratar gente assim, entendeu? Por isso que aquela parte de definir qual é o perfil que essa empresa precisa. Então, eu já trabalhei em empresas que eles não queriam gente muito inovadora, não, porque eles tinham o processo deles, a estrutura. Uma pessoa inovadora aqui, criativa, vai atrapalhar, o dono fica, pelo amor de Deus. Ué, não tem nada de errado nisso. Apenas, se eu colocar uma pessoa criativa, ela vai morrer, vai ter problema, ela vai embora. Ao contrário, é a mesma coisa. Então, qual é o perfil dessa empresa? Não, eu preciso de gente inovadora, que goste de estudar, que não espere, né, acontecer, como é aquela música, faz, né? Que se atualize. Então, eu tenho que buscar pessoas assim, selecionar, não adianta eu trazer pessoa que não seja assim. Então, esse é um ponto. Agora, é preciso deixar claro toda a consequência, né? Vamos dizer, o que gera pessoas assim. Pessoas assim, elas gostam de desafios. Então, por isso que o RH precisa entender isso e passar isso para o gestor, para a empresa. Então, legal, você quer gente inovadora e criativa, mas se você tem um trabalho muito formalzinho, né?
E cada vez que a pessoa criar algo, você poda, então não vou contratar essa pessoa. Então, é um casamento, né? Por isso que eu digo, e se o RH fica lá fechado, ele não sabe, ele não sabe o que a empresa precisa, né? Isso que você falou é tão interessante. E quando o RH é visto de, poxa, esse RH precisa saber das coisas. Eu fiz um processo esse ano que passou numa empresa, e começou assim, o RH não só tinha um departamento pessoal, e aí a empresa cresceu, viram a necessidade de ter um RH estratégico, focado, profissional. Contratamos uma pessoa, uma analista, e ela estava abaixo da área financeira, que é um desenho que se faz, né? Em muitas empresas. Conforme a gente foi fazendo o processo, o projeto, e ele foi impactando nas diversas áreas, o dono falou assim, nossa, mas o RH não pode ficar embaixo da área financeira, tem que ficar embaixo de mim. Participar das reuniões. Nossa, eu dei um pulo de alegria dessa altura, porque ele percebeu como o RH precisa saber o que está acontecendo na organização, para onde a empresa vai, para poder ver que perfil de pessoas são necessárias para dar perenidade à empresa, porque o que acontece muitas vezes é que a empresa sofre, né, uma queda muito grande de produtividade, né, de começar a reduzir custo, porque não vai para frente, porque não traz as pessoas adequadas, né? Então, passa por você pensar o perfil, sim, ideal. Você acha que respondeu uma segunda pergunta que eu ia fazer. Esse processo seu é bem interessante, é um processo que pode ser aplicado em empresas de qualquer tamanho, né? Sim, eu já vi empresas grandes, né? Ano retrasado, fiz um trabalho numa empresa de 700 funcionários, onde a gente fez a divisão, um RH que atuou mais numa divisão que tinha 450 funcionários, uma empresa grande. Mas é que o RH entra numa seara de dia a dia, sabe? Então, ele precisa sair dessa seara e pensar que isso vai ajudar a diminuir esse trabalho operacional, sabe? Então, a gente fez um trabalho de qualquer tamanho, precisa analisar. Eu elaborei um diagnóstico, Barreto, que esse diagnóstico faz você responde as questões, faz você ver em que pé está o RH, sabe? É bem interessante, um diagnóstico fácil de fazer. Eu cobri todos os subsistemas e coloquei níveis, né? Nível 1, a empresa está assim. Nível 2, assim, até chegar no máximo, que é o 5. Então, o gestor de RH faz uma análise e dá para ele ver, nossa, eu estou ainda engateando em missão e valores, ou avaliação de desempenho, nossa, eu estou no nível 2, o que eu preciso para chegar no nível 5? Então, às vezes a empresa é grande, mas não, em algumas situações ela não desenvolveu, ela parou, sabe? Então, é possível você enxergar onde você está nesse diagnóstico e fazer o trabalho, né, que deve ser feito. Legal. Tânia, parabéns pelo tema, muito bem abordado. O RH, às vezes, fica esquecido, né, na empresa. E essa conexão, porque você trabalha com pessoas, dentro da empresa nós temos pessoas atuando, decidindo, né, os rumos da empresa. E essa sensibilidade do empresário em perceber que esse departamento realmente pode trazer uma longevidade maior dentro do que se propõe na empresa, realmente uma transformação que acontece, que é uma experiência que o empresário com certeza vai colher bons frutos, né? Parabéns, você colocou de uma forma assim, muito tranquila e bem no passo a passo, né? Se você realmente tiver uma firmeza nisso, em cima dessa estrutura, você pode colocar um planejamento estratégico mais ousado ou não, só a partir dessa percepção da escolha
dos meus colaboradores. É verdade. Quem estará nesse projeto comigo? Né? Você sabe... Obrigada. Imagina. Olha, Márcia, você sabe que uma das empresas que eu fiz o projeto dessa estruturação, ao final, o dono, ele falou, nossa, eu estou trabalhando melhor, as pessoas estão mais felizes, e eu estou trabalhando com menos pessoas. Olha. A produtividade, né? Porque as pessoas certas, aquilo que eu falei, teve pessoas que saíram espontaneamente, porque falou, não estou querendo isso, eu quero a minha folguinha que eu tinha. E pessoas mais certas entraram, né? Vamos chamar assim, certas para aquela empresa, né? Porque eu nunca acerto ou errado, não é interessante para aquela empresa, né? Então, ele falou, meu Deus do céu, a minha produtividade aumentou, né? Aumentou. Porque eu trabalho, e assim, as pessoas mais engajadas, mais unidas, né? Mais assim, entendendo, né? E o RH ali... Espírito de equipe, né? Aumenta, exatamente. Ele até fez um depoimento nesse curso que eu elaborei, que ele fala, um ajudando o outro, coisa que eu não via, né? Essa questão da seleção também, ele falava que antes era assim, alguém descia do ônibus, você aí, vem trabalhar aqui, sabe assim? E não dá, né? E não dá para ser assim, né? Imagina, com todo um processo, sem olhar perfil já é difícil, imagina assim, né? Pela sorte mesmo, né? Mas foi bom compartilhar com vocês. Legal, que bom. Um assunto... Viu, Barreto? A Tânia tem além esse novo, né, que o pessoal está colocando aí, né, que é muito, muito interessante. Eu até meio discordo com o novo, né? Na realidade, existe mudanças, né? É verdade. E aí o mundo vai tendo um progresso, vai tendo uma ascensão, né? Mas hoje nós estamos na era mais digital, mais online, né? E a Tânia é muito campeã em cima de treinamentos também nessa área de RH, né? E esses treinamentos hoje a gente ele ficou mais restrito, a gente está aprendendo a fazer ele como nós estamos fazendo aqui, né? Fazendo um online, né? Mesmo porque isso dá para a gente também certa comodidade, porque você pode fazer a hora que você quiser, né? Do jeito que você quiser, você pode ter uma formação, você pode rever conceitos, rever aulas, né? Que é muito interessante. Eu até gosto, apesar que eu sou do marketing digital, então eu sou suspeito a dizer isso, mas eu até gosto disso porque me deixa muito mais livre, né? E a gente hoje tem condição de fazer, estamos numa praia, fazer até um MBA, né? Hoje Verdade. eu vi ontem, acho que eu recebi um anúncio de engenharia civil EAD, né? Eu falei, cara, como que deve ser isso, né? Imagina o prédio que a pessoa vai fazer depois, né? EAD. Mas as ferramentas, elas estão tão modernas hoje que é possível fazer isso, né? Que é possível. Claro que você não vai querer que um médico formado em EAD faça uma cirurgia com você, né? Mas com certeza toda aquela parte que ele perdeu, às vezes, dos 5 anos, que boa parte que era teórica, ele podia ter feito isso com mais praticidade, com mais tranquilidade, né? E a Tânia está lançando agora um treinamento, ela está lançando um treinamento justamente nessa área de reestruturação desse esse RH moderno, esse RH inteligente, né, que tem toda uma diferenciação. Então, Tânia, fala para a gente do teu lançamento, do teu curso que você está lançando aí, que também é online. Você pode fazer isso dentro da sua empresa, colocar para os seus colaboradores, você tem condição de você fazer no conforto da sua casa, né? Ao mesmo tempo, está revendo isso e no final de tudo isso, né, tem uma mentoria depois com a Tânia, né? Isso Conversa mesmo. com ela e ela consegue colocar isso dentro da tua empresa, né? Dá uma pincelada para a gente do teu... Sim, deixa eu compartilhar aqui. Esse programa chama Programa Potencializador de RH, né? Porque o que acontece é que
mais de 20 anos, né, de experiência, aqui que em várias empresas eu percebi que as dores dos profissionais de RH são muito semelhantes. Independente de segmento, de tamanho, são muito semelhantes. Então, eu reuni a minha experiência e o meu conhecimento nesse programa, né? Aí, para facilitar, eu dividi o programa em 3 pilares, que eu chamei de atrair, engajar e comunicar. Então, assim, esse programa, ele tem todo um processo, tem tudo, conceito e prática. Conceito, prática e ferramentas. Então, tem planilhas, formulários, tudo pronto. O profissional só coloca o logo da empresa lá, faz uma adaptação, mas está tudo pronto. Então, no módulo atrair, né, no pilar atrair, eu falo de recrutamento, seleção, integração e avaliação do período de experiência. E passo a passo, como fazer essa pincelada que eu trouxe para o nosso bate-papo, tem outras variáveis, e eu digo como fazer, até como o profissional de RH ensina ele treina o líder a fazer uma entrevista de seleção, por exemplo. Aí o programa de integração, como é que eu recebo o novo colaborador para deixar ele bem recebido, e aí envolve a área também, toda a empresa. E a avaliação do período de experiência, que muitas empresas não dão muita bola, mas é muito engajador e eu ensino como fazer. Aí no módulo engajar, missão, visão, valores, tem muita empresa que tem uma missão muito... que não tem o DNA da empresa, não reflete a empresa. Eu mostro como o RH pode fazer isso junto aos líderes, tanto visão, como definir os valores da empresa. A avaliação de desempenho, né? Então, eu mostro alguns modelos de avaliação de desempenho, ajudo quem está fazendo o curso a escolher qual o melhor modelo para a nossa organização, ajudo a definir como que ele define as competências que serão avaliadas, tem formulários, tem tudo pronto. Aí, cargos salários, eu falo sobre a importância, né, de uma remuneração justa, importância da descrição de cargo, que é uma tabela salarial, né, como é importante você ter isso no seu radar, a empresa é muito estratégico, e a capacitação dos líderes nas práticas de RH. Então, tem a apostila pronta, a RH é só aplicar junto aos líderes todas essas práticas que vão sofrer alteração, mudança, como que eu faço esse treinamento para os líderes. E em comunicar, eu tenho como fazer uma comunicação interna pelo WhatsApp bonita, atraente, que passe o recado, né, que é muito estratégica essa área, e as ações de endomarketing, né? Que ações que eu posso fazer para engajar as pessoas, para fazer que o ambiente fique poderoso. Então, é esse o programa completinho. Eu fiquei assim, adorei fazer, sabe? É um sonho que eu tinha de colocar tudo isso dentro de um lugar só para as pessoas entenderem o processo, assim como eu mostrei aqui para vocês. É esse, Reinaldo, o programa. Ao som, tá sem som. Estou liberando aqui. Isso. Parabéns realmente, eu acho que isso que está precisando. E a possibilidade, né, depois a pessoa também está conversando contigo, né, fazendo a mentoria, sim. Eu tenho tudo isso, como que eu aplico, eu tenho algumas dificuldades. Isso, o programa prevê isso, ele é feito lá na plataforma do Hotmart, ele prevê eu abro o Face, né, tem um grupo, uma comunidade, né? Uma comunidade, isso. Eu abro para perguntas, para dúvidas, então tem lá os passos para isso. E aí as pessoas podem, pelo APL mesmo de gestão, né, www.apldegestão.com.br, ou pelo telefone aqui, ou pelo Instagram. Lá no Instagram também tem vários, no APL tem vários artigos, né, vídeos, no Instagram também.
Depois põe aqui na live, na página, né? Coloca nos comentários o link do curso lá Tá do bom. Hotmart. Coloca o link para quem Coloco se sim. interessar, né? Para quem se interessar nele, né? Uhum. E daí, como, claro, no curso lá a pessoa vai aprender como participar da comunidade. Porque é interessante essas comunidades, porque as pessoas também estão falando a mesma língua, né? É verdade. Às vezes os próprios alunos, né, as próprias empresas estão falando uma com a outra, né? E resolvendo os seus Isso. problemas, né? É, Isso e é eles muito trazem interessante. dúvidas, um traz uma dúvida que outros têm, então é bem Isso bacana, é bem muito bacana. interessante. Mas parabéns pela tua palestra aí. Eu acho que foi muito interessante. Isso é muito pontual esse assunto, né? E é um assunto que é difícil, realmente. Contratação é difícil. A gente sabe quanto que é É um desafio. contratar, engajar e manter esse funcionário dentro de uma É, estrutura é difícil para você não perdê-lo depois, né? Então uhum. a gente tem sempre em evidência esse tipo de assunto, né? Mas parabéns pelo treinamento Legal. teu aí também. Olha, eu garanto que a Tânia é bom. O treinamento dela é bom. Conheço a Tânia há muito tempo. É uma das Legal, pessoas. gente. Eu falo que o conceito RH inteligente, né? Às vezes ela fica brava comigo com relação, mas é um RH inteligente. Ela utiliza uma estrutura diferenciada de RH, que a gente tem esse ponto comum, né? O RH sempre aquele ponto, sempre o RH é visto, né? Aquele antigo departamento pessoal, né? É, É visto como aquele lugar assim que não é legal dentro da empresa, né? É o lugar que demite, né? É o lugar que recusa teu aumento, que não te dá vale, ou que pega no teu pé se você falta, né? Mas nada, uhum. o conceito hoje de RH, isso que a Tânia coloca, essa reestruturação dentro da empresa, ele é totalmente diferente. É uma maneira diferente, porque hoje você tem colaboração dentro da empresa, você não tem mais aquele chefe subalterno, né? Você não existe mais esse conceito, por quê? Porque o mercado está muito aberto, a informação está muito aberta aí. Então, se você não tiver esse engajamento, aí se a empresa ela não tiver uníssona, né? Dentro da missão, dos valores, das expectativas que ela tem lá dentro, você não Isso. consegue. E isso é o RH que faz, é o que ela colocou, né? É, O RH está debaixo da presidência da empresa, né? exatamente. Que faz. Parabéns, Tânia. Eu acho que Legal, que você bom. quer, você Eu quer que encerrar. agradeço aí. Você quer falar alguma coisa para encerrar, né? Não, eu agradeço aí, eu acho que todos os temas aqui do APL, né, você vê que eles têm uma conexão muito grande, né? Porque a gente fala de gestão financeira, jurídica, marketing comercial, a empresa tem que pensar como um todo, né? Então, assim, ela não pode pensar só numa área, né? Então, acho por isso que o APL de gestão, acho que traz aí uma força, né, para as empresas, que não é só um lado, né? A empresa pode, com a APL, trabalhar várias questões, né, para melhorar a sua gestão. Então, Legal. espero que eu tenha aí ajudado algum profissional aí a, pelo menos, ter uma alerta. O que eu estou fazendo, meu Deus, para assim, aquelas queixas iniciais sumirem? O que eu preciso fazer para mudar isso? Ah, com certeza conseguiu. Sidney, quer terminar nossa live, encerrar nossa live? Ele tá mudo. Bom, pessoal, mais uma vez aí, obrigado aí pela tua visualização, curta bastante, entre no Face e a Tânia colocou aí o site do APL, né? É o www.apldegestão.com.br. Parabéns, Tânia, por esse bate-papo, por essas informações aí. Eu sempre falo, hoje a gente tem trabalhado em outras áreas, mas quando eu trabalhei com o setor moveleiro de Arapongas, né? Fiquei 5 anos trabalhando lá, tanto com treinamento quanto consultoria. Eu sempre comentava que a importância dos 6 M's, que a matéria-prima, o método de trabalho, o meio ambiente, o manager, que seria a liderança, a metrologia, forma de acompanhar, de medir, e tem o M, né, desses 6 anos, a mão de obra, né, onde eu considero são 6 fatores importantes, e um desses fatores é o que a Tânia comentou hoje, que é
a reestruturação do RH, profissionalização, tá bom? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Toda sexta-feira, lembre aí desse bate-papo do APL Free, né, a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Então, até o próximo encontro. Uma ótima semana para você. Bons negócios para você. Um abraço. Ótimo fim de semana. Um abraço. Tchau, tchau, gente.